Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, quinta-feira, dia 22/7/2021. Estamos dando início a mais um programa Palavra Viva para a glória do Senhor Jesus. Fico muito feliz de mais uma vez sempre estar junto com vocês, para meditarmos na palavra de Deus, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. Você pode mandar a sua mensagem, a sua participação, você que me ouve pela rádio Paz do Vale 95.1 ou você que me acompanha pelo canal no YouTube, no canal Miqueias Alves. Você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode mandar o seu pedido de oração, contar o seu testemunho, falar aquilo que você deseja com a gente, que nós com certeza bem te atenderemos. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e daqui a pouco nós vamos meditar na mensagem que tem por título a origem, ou melhor, a queda do homem. Ontem nós falamos sobre a queda de Satanás e hoje nós vamos falar sobre a queda do homem, que são duas mensagens que se completam. Então nós voltamos já, não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Muito bem, muito bem. Então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. E o texto para o qual eu quero chamar a atenção de vocês, para que nós possamos meditar sobre essa mensagem, a queda do homem, é o texto de Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 12. Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 12, que diz assim: pelo que
como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou repetir. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ontem nós vimos, de maneira bem resumida, porque o tema é abrangente, sobre a entrada do pecado, sobre a origem do pecado, a começar no mundo espiritual. Então veja bem, nós falamos ontem sobre a criação de Deus, esse Deus criador que cria mundo metafísico ou mundo espiritual e cria mundo físico ou mundo material. Nós não temos uma certeza, mas provavelmente, não temos certeza disso, pode ser que não, pode ser que sim, a Bíblia não deixa isso plenamente claro, mas Deus cria ao mesmo tempo, ou um pouco antes ou um pouco depois, um do outro. Mas fato é que Deus cria mundo material e cria mundo espiritual. E no mundo espiritual ele cria seres, arcanjos, serafins, querubins, anjos. Existe uma certa divisão hierárquica que nós não entendemos plenamente, falando de principados, potestades, tronos, dominações, isso no mundo espiritual. E temos o mundo material, a criação a qual nós pertencemos. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus cria os animais, cria a terra, cria o mar, cria os astros do mundo, todas as coisas ele cria pelo poder da sua palavra. E ele colocou Adão e Eva, os cabeças federais da raça humana, o presidente do sindicato da humanidade, Adão e Eva, no jardim do Éden, para cuidar, para lavrar, para ser o zelador de Deus na criação. E como os seres espirituais que nós falamos ontem, se você não ouviu, se você não viu essa mensagem, você pode entrar no meu canal no YouTube, você que me ouve pela rádio Paz do Vale, na playlist Programa Palavra Viva, você pode encontrar lá essa mensagem. E o que acontece? Nós vimos ontem que os seres espirituais tinham o quê? Consciência e tinham livre-arbítrio. Consciência é o quê? Saber que sabe. É ter consciência, saber o certo, ter um certo padrão de referência, saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é o mal, as consequências de tudo isso e tomar decisões de maneira livre por meio do livre-arbítrio, que nós também explicamos ontem, falando sobre pela perspectiva, por exemplo, do árbitro de futebol, ou juiz de futebol, que é o neutro numa partida de futebol. Ele nem é de um time nem é no outro. Ele atua de maneira externa. Ele está de maneira externa ali, julgando o que está acontecendo, mas como quem está fora do jogo. E ao mesmo tempo quem está dentro do jogo. Porque ele nem é de um time nem é do outro. Por isso que ele julga, por isso que ele toma decisões ali. Ele toma decisões de maneira livre ali. Então o que acontece? Os seres espirituais tinham esse livre-arbítrio, eles tinham essa consciência. De modo que o pecado é originado aonde? Nos céus. Porque veja bem, o pecado ele era uma possibilidade. O pecado sempre, na linguagem bíblica, era como uma porta que sempre estava ali e poderia ser o quê? Entrada. Poderia ser acessada.
Deus não é autor do pecado ou não é autor do mal moral. Quem é a própria criação de Deus. Porque Deus, o mal era uma possibilidade, sempre é uma possibilidade. Mas quem peca, quem erra, são as criaturas de Deus. O mal moral, a entrada é pelas criaturas de Deus. Deus não é responsável pelo mal. Quem é responsável pelo mal é as suas criaturas. Alguém até chega a dizer que o mal é a ausência do bem. O nosso Deus é um Deus santo, justo, bom, todo-poderoso. De modo que na própria criação de Deus ele diz que tudo que ele fez era o quê? Era bom. Quando chegou no ser humano, diz que era muito bom. Quer dizer, nele não há mal. Nosso Deus é um Deus perfeito. Quer dizer, então o mal ele é como uma possibilidade. Ele poderia vir ou não a acontecer. Mas quem faz isso acontecer são as criaturas de Deus. Por meio do que? Da desobediência. De tomar essa atitude por base do seu livre-arbítrio em pecar contra a santidade de Deus e fazer com que venham as consequências desse mal. Venha entrar as consequências do mal moral no mundo. Então o que acontece? Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, possuindo consciência, sabendo o que era certo, o que era errado. Isso nós observamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso de número 16, 17, que diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso aqui é Deus trazendo a consciência de Adão e Eva, o que era o quê? O pecado. Pecado é o que? Desobedecer a mim. Pecado é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer livremente de todas as coisas. Vocês só não podem comer do que? Dessa árvore. Porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Vocês serão subjugados ao erro, ao pecado. Quer dizer, eles sabiam que era o pecado e que sabiam as consequências do pecado. Isso é o que? Consciência. Eles não tinham consciência do que era o pecado em sua natureza ainda. O pecado era algo externo. O pecado era algo que estava fora deles ainda. Eles eram 100% perfeitos, santos. A imagem e semelhança do Criador. Mas tinham já consciência do que era o pecado e de suas consequências. Quando chegamos no capítulo 3... nós encontramos a figura de Satanás, um ser espiritual já caído, que já havia pecado, que não só havia pecado, mas vivia na prática do pecado, já havia sido inclusive condenado por seus pecados. Não há arrependimento para Satanás. E ele, como um ser espiritual, ele começa a induzir o ser humano, que é um ser tanto material como espiritual, que é a diferença, por exemplo, do mundo material para o mundo espiritual. Porque, por exemplo, no mundo espiritual, os entes do mundo espiritual, eles não possuem forma corpórea, eles não têm corpo, eles não têm físis, eles não têm matéria. Porém, o ser humano é criado da matéria, diz lá Gênesis capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito o que? Alma vivente. Então Deus forma o homem do que? Da físis, da matéria, e sopra nele o fôlego de vida. E nós entendemos que o homem é um ser bio, psico, sócio, espiritual. Ele é tanto um ser físico, biológico, bem como também espiritual, psicológico, sociológico. Essa é a diferença. E aí fica claro para nós
Por que que o homem consegue o quê? Se comunicar com Satanás, com esse anjo caído, com esse querubim caído. Por quê? Porque o ser humano também é um ser biológico, porém também espiritual. Da mesma forma como nós nos relacionamos com Deus. E Deus é o quê? Espírito. De modo que nós vemos o homem já se relacionando com Deus antes da queda e depois da queda, mediado pela graça divina. Mas o que que acontece? Satanás induz o homem à queda. E qual pecado que ele induz? O orgulho, a soberba, o mesmo pecado que ele havia caído, o mesmo erro que ele havia cometido. Porque veja bem o que acontece lá no capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba a sagacidade de Satanás, a esperteza. Deus disse uma coisa, ele distorce as palavras de Deus. Porque quais são os principais inimigos aqui? Os principais adversários do homem nesse momento da história? O mundo, sistema dominado por Satanás, que tem a ver com a cultura maligna, e o próprio Satanás. Ainda a carne não era um adversário do ser humano, porque eles eram o quê? Perfeitos, santos, o pecado não havia entrado em sua natureza ainda. E entenda mundo, sistema dominado por Satanás, como cultura, porque nós temos o mundo criação e o mundo pessoas. E o mundo que a Bíblia condena é o mundo que é sistema, não é mesmo mundo, que mundo? O mundo sistema dominado por Satanás, essa cultura que é contra a cultura de Deus. Deus diz uma coisa, Satanás vai lá e distorce. Porque esse é o propósito de Satanás, da sua cultura, ele distorcer as palavras de Deus. Aí ele começa a aumentar, ele começa a dizer, é verdade, vocês não podem comer, é de nada? Nenhum fruto do jardim? Foi isso que Deus havia falado? Não. Deus diz, vocês podem comer de todos os frutos que eram no jardim, menos o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a mulher responde isso. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela sabia o que era o pecado, ela sabia o que era o erro. O erro é desobedecer as palavras de Deus, as ordenanças de Deus. Mas olha só o que Satanás diz. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que é isso? Ele está tirando a consequência do pecado. Ele está tornando o pecado atrativo. Satanás está dizendo assim, na verdade vocês não vão morrer não. Não, que morrer? Vai morrer nada. E esse é o caminho do pecado, esse é o caminho da destruição, esse é o caminho da queda. Primeiro é quando você começa a dar ouvido à voz de Satanás em detrimento a dar ouvido à voz de Deus. Segundo, quando você começa a acreditar que aquilo que a gente já sabe o que é pecado não tem tantas consequências assim como se diz que tem. Porque Satanás tira as consequências do pecado. Ele torna o pecado algo livre de ser feito como se não tivesse consequências. Esse é o maior engano da nossa geração. A queda do homem está aí. É quando as pessoas começam a pecar, começam a errar. Por quê? Porque é lhes tirado que é a consequência do pecado. Não tem nada a ver. Não tem problema. É assim mesmo. Isso é palavra de Satanás. Isso é Satanás tentando o homem para que ele caia. Isso é Satanás dizendo que o pecado não é o pecado, ele relativizando o que é o pecado. E fazendo do homem escravo do pecado. Fazendo o homem servo do pecado, do erro. Fazendo ele cometer os mesmos erros que ele um dia cometeu. Satanás não induz o ser humano à santidade, ele induz o homem ao erro, ao pecado, à destruição.
Não se engane. Mas ele não para por aí. Ele ainda diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele não só diz, tira a consequência do pecado, ele mostra uma vantagem, uma ascensão em pecar. Ele diz assim, olha, o pecado compensa. Porque veja bem, Adão e Eva não conheciam a Satanás, mas conheciam a Deus. Conforme nós observamos o verso 8, o Senhor o quê? Ia lá no final da tarde. Ia lá conversar e ter relacionamento com Adão e Eva. Então eles sabiam quem era Deus e eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam a posição deles e sabiam a posição de Deus. Quando Satanás apresenta para eles uma vantagem em pecar, porque até esse momento eles sabem o seguinte, se eles comerem, eles morrem. Ou seja, não há vantagem em comer do fruto, em pecar. De modo que eu imagino que demorou muito tempo até que houve a queda do homem, porque não havia qualquer predisposição neles para pecar. Para que eles vão pecar? A sugestão para pecar vem de fora, vem de Satanás, é Satanás tentando eles. É Satanás querendo induzi-los ao pecado, porque ainda em sua natureza não havia qualquer vestígio de corrupção, de desejo carnal para o pecado, para o erro. Quer dizer, eles ficaram muito tempos ali sem nem ter a ideia ou a vontade mesmo de comer daquele fruto. Não era atrativo para ele, não tinha vantagem alguma. Mas a partir do momento em que Satanás aparece ali e começa a conversar com a mulher e começa a apresentar uma nova perspectiva sobre o conhecimento que eles já possuíam sobre o assunto, ela começa a ver o quê? Ela começa a achar o quê? Interessante. Porque olha só o que ela diz, versículo de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja bem, até aquele momento não era interessante. Até aquele momento não era atrativo, mas quando ela viu vantagem, quando ela viu uma oportunidade, nossa, você como Deus, é o orgulho. Ali minou no coração deles esse desejo maligno, diabólico, ensejado por Satanás, de querer ser como Deus. Esse é o pecado original. O pecado original é esse. Os seres humanos querem ser Deus. Os seres humanos querem ser Deus. Eles querem ser louvados. Eles querem ser elogiados. Esse é o maior pecado da história da face da terra, da história da humanidade. É quando o homem começa a querer ser adorado, a ser louvado, quer uma posição que não lhe foi conferida. Lembra do rei Uzias? O rei Uzias era um rei guerreiro. O rei Uzias era um rei construtor. Era um homem querido pela nação. Aí ele quis o quê? Ele quis sacrificar, quis acender incensário no templo, uma função que não lhe pertencia. Ele quis cumprir uma função acima das suas atribuições. Você lembra de Miriam? Miriam ficou o quê? Com inveja de Moisés. Os próprios lá, Corá, Datã, Abirão e On e mais 250 maiorais da casa de Israel tiveram inveja, segundo o Salmo 106. E quiseram o lugar de Moisés. Por quê? Porque estão querendo uma posição que não lhes foi conferida. É aí que começa o que? A queda do homem. E aí eles comeram e o pecado entrou no mundo. E aí o verso 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos. Comeram, conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
eles percebem a sua miséria e percebem que foram enganados. E percebem que ao invés de subir, eles desceram, eles caíram. E caíram que nos seus próprios pecados. Caíram no engano de Satanás. Caíram no erro. E o pecado entrou no mundo. E o que ele fez, nós fizemos. E se não fosse Gênesis 3:15, a promessa do Cristo que viria para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar redenção, não teria jeito para mim, não teria jeito para você. Porque é graça, é bondade, é misericórdia de Deus que nós estamos de pé. Que nós possamos entender isso aqui. Não nos deixar ser levado pelos convites de Satanás, cair, errar, pecar, desagradar a Deus. Que nós possamos buscar ser santos, humilhar-nos diante da potente mão do Senhor, para que seu tempo ele nos exalte. Por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.